Estamos no ar! Este é o podcast motorsport.com, edição 308 e desta vez trazendo também uma mais do que especial convidada e você já observa na tela. Estou falando de Mariana Becker, mais uma vez falando com a gente e desta vez, creio que é a primeira vez presencialmente. Finalmente conseguimos trazer essa mulher aqui. Os compromissos, eu sei que ela é extremamente requisitada e eu já, de antemão, já deixo aqui o nosso agradecimento pelo seu tempo aqui nessa cidade maluca como São Paulo, vir aqui bater um papo com a gente. Eu fico super agradecida, é uma pena que realmente não consegui vir antes. Eu agradeço a você, a Isa, a turma toda, porque sempre tive vontade de vir, mas estava nessa loucura, correndo. Não basta correr durante o Grande Prêmio, atrás das pessoas, fora eu também fico correndo. E você já viu, e a própria Mariana citou, Isa Fernandes comigo aqui nesta jornada, mas eu vou fazer vou deixar o cavaleirismo de lado e já fazer a primeira pergunta. Primeiro, recuperada de Interlagos pela loucura que foi. Essa corrida entra no top o quê? Top 3 da sua carreira, top 5, top 10 ou não reclama, Eric, porque isso é o nosso normal? Em termos de cansaço ou em termos de corrida? De tudo, no geral, corrida, combo, corrida e loucura que foi o fim de semana nos bastidores. Top 5, pode dizer assim. Eu já estou há muito tempo aí passando perrengue. Eu acho que top 5, porque a corrida foi muito cheia de acontecimentos, né? Talvez assim não tenha sido a corrida em que você viu, assim, que eu vi mais atos de genialidade. Vi algumas, claro, né? O Max vindo lá de trás, quer dizer, uma porção de momentos importantes, assim, agora de excesso de doideira, de vir as coisas de um lado para o outro, e de vai acontecer, não vai acontecer, e a classificação embaixo de chuva, aí você fica até para mim foi até de madrugada, você fica até tarde, até o limite, aí não vai ter, aí no outro dia acorda às 13h30, quer dizer, praticamente sábado e domingo foi a mesma coisa. Eu tive que me controlar para não falar na classificação quando terminou em amanhã, porque amanhã era hoje. Eu acho que tem, assim, em termos de doideira, foi top 3, assim. Mas teve engenheiro no rádio que falou, né, pro piloto, não, porque você larga de P3 amanhã, eu acho que foi pro Yuki. E ele, amanhã, daqui a pouco, né? Foi confuso para todo mundo isso. Foi. E aí também, ao mesmo tempo, a gente teve o Bortoleto, né? Nesse meio tempo, finalmente a concretização finalmente da confirmação da Sauber e finalmente vamos ter brasileiro de novo nessa eu falei aqui birosca, mas até muita gente não gostou, mas nesse campeonato. Isso. Como que foi você sabendo que estava para acontecer, a gente acabou falando que ia acontecer e ao mesmo tempo você falou com ele no domingo e ele só no sabonete. Como é que foi o papo com ele? A gente fica como repórter e como brasileiro. Primeiro o repórter, né? Se fica aflito para poder dar a notícia, mas aflito para dar a notícia certa. Porque num momento como esse, que fica todo mundo, né, dando a notícia antes e dando informações diversas, assim, você checando essas informações, você tem que ter uma frieza e um cuidado para não cair na pressão de eu tenho que dar primeiro, eu tenho que dar também. Você dá a informação correta na hora que ela tem que ir para o ar. E também tem uma outra questão que não foi o caso nesse momento, mas eu acho que eu particularmente, aí sou eu, e eu assumo o demérito ou o mérito disso. Se eu estou sabendo de uma coisa que está para acontecer, que é positiva para ambos os lados, e que se eu abrir a minha boca ela não vai acontecer, eu vou segurar para a hora que ela for acontecer oficialmente. Se é uma coisa que é importante que as pessoas saibam que isso vai fazer uma diferença monstruosa para o destino de muita gente, aí eu vou falar. Então, no caso do Bortoleto, eu não tinha a certeza absoluta, né? E eu também não queria fazer água para a história, se a história estava para ser fechada, e se começasse a fazer água, o interesse era da Audi que a coisa funcionasse, dele também, de nós também, brasileiros, né?
Então, eu até postei isso no meu Instagram, uma lhama com a boca encostada no ouvido de uma guria, assim, não dizia nada. Aí depois ela virava para a câmera e dava uma mastigada. Eu escrevi embaixo assim, esperando a confirmação, e aí embaixo, não, só quarta-feira. Porque era isso, então eu tinha algumas fontes, então o que eu sabia ali? Que estava praticamente certo, mas que ainda não estava, ninguém me dizia que estava assinado. Dizia, olha, já tá, mas não tá assinado. E como eu vivi também com essa história de Band, de Globo, que vai de um lado, vai para o outro e tal, e as pessoas me pressionando, não sei o quê, e eu sempre disse a mesma coisa, se não tiver assinado, eu não sei. Eu ouvi muita coisa. Todo mundo deu como certo muita coisa. Então, e aí, pessoalmente, a história, obviamente, pessoalmente, profissionalmente, eu louca para ter um brasileiro de volta, porque eu até vou contar essa história assim, se você quiser, edita aí, porque eu falo muito. Mas... É como quase todo jornalista. Quando o Felipe Massa foi embora da Fórmula 1, ele estava na Williams, fizeram um coquetel em Abu Dhabi, na parte de cima que não é motorhome, da casinha da Williams lá, convidaram os jornalistas todos, e aí a Williams fez um discurso, né, e outras pessoas fizeram, e aí da imprensa foi o inglês, que gosta muito do Felipe, que falou muito bem, e aí a coisa ia encerrar por aí. Aí eu olhei aquilo e falei, ninguém vai falar nada. Nós somos brasileiros. Como não vai? Não, peraí. Aí eu fui lá, eu falei, Felipe, aí peguei o microfone, eu falei, é uma questão de honra, é um piloto brasileiro, num mundo em que o Brasil sempre foi bem representado, ele vai sair, nós temos que dizer o que significa para o Brasil, e a Fórmula 1 também tem que ouvir o que significa para o Brasil não ter um piloto. Quer dizer, os meus pares, os meus colegas do mundo todo como jornalistas também tinham que ouvir de mim e não de um inglês o que significava o Felipe não ter mais um brasileiro na Fórmula 1. Né? E eu comecei dizendo, a gente se sente órfão. Né? Essa orfandade foi amainada ao longo do tempo, que a gente teve muitas histórias incríveis, campeonatos maravilhosos, 2021, enfim, 1000 coisas legais para contar, uma boa audiência e tal, mas não tinha mais brasileiro. Agora, eu sei que eu estou atropelando até o nosso próprio roteiro. Vontade, vai lá. Como que o brasileiro é visto no paddock da Fórmula 1, no geral? Hoje é respeitado? Ou eu vou até falar uma impressão minha, especialmente no ano passado, com a história do Felipe Massa judicializando a questão de 2008, muita piadinha. E aí eu fiquei, os caras agora estão me mostrando um outro lado que eu não via das outras vezes que eu vinha cobrir a Fórmula 1 em Interlagos. Você tem muito mais tempo de paddock do que eu, de qualquer pessoa aqui. O brasileiro em si ainda é visto como algo, tipo o cara da floresta, pelo passado brasileiro aqui eu respeito. Como que você vê piloto, imprensa, torcedor, como é que eles encaram isso? Eu acho que de uma maneira geral é a alternativa 2. O Brasil tem um passado importante e esse cara não vem de um país que nunca ninguém ouviu falar, que não tem nenhuma tradição nem nada. Existe isso. Eu acho que essas piadas, elas acontecem, na minha impressão, referentes a casos específicos, não tanto relacionados ao país. O que acontece em termos de espaço e de respeito, eu tenho certeza absoluta que na época, claro, quando você tem um piloto brasileiro, você abre um pouco mais o espaço. Quando você tem um piloto brasileiro vencedor, você abre ainda mais. E quando você tem um brasileiro campeão mundial, aí você disputa de igual para igual com alguém que está pagando mais do que todo mundo pelos direitos daquela imagem. Porque as prioridades acabam sendo um pouquinho assim, né? Você tem X, uma empresa X que paga tanto, então às vezes tem prioridade e tal. Claro que os ingleses, de uma forma geral, por ser um esporte inglês, né, você tem uma tradição de cobertura inglesa, você tem uma tradição de pilotos ingleses, a base das equipes, né, muito inglesa, as fábricas, grande parte, são lá, então ainda é um esporte muito inglês. Os ingleses têm uma certa, vamos dizer assim, um trânsito um pouco mais livre.
O que acontece é que quando a gente começa a ter muito tempo lá, as pessoas começam a te conhecer e você começa daí a ter meio que uma certa igualdade na largada. Assim, não vou largar mais lá de trás porque eu não tenho piloto, eu vou largar aqui na frente com todo mundo. Né? Talvez o fulano de tal largue um pouco mais na frente por essas outras questões que eu falei, mas em termos de respeito é isso, né? Você se posiciona de acordo com o tempo que você tem lá, com o tipo de fonte que você tem, da tua postura, enfim, isso você tem que se defender, porque é um pouco no cotovelo, sabe? As pessoas às vezes te olham como, né? Veio menina brasileira na época, né? Se põe na minha frente, e aí você tem que abrir no cotovelo e aos poucos você não precisa mais usar o cotovelo e pronto, e tá todo mundo bacana ali, todo mundo se respeita. Então acho que o Brasil ainda é respeitado pela sua história até que você prove o contrário, até que você não saiba se comportar, até que você dê muita, sabe, barrigada, até que você, né? E essas piadinhas. Uma coisa que é interessante, entre nós jornalistas, uma época ficava um pouco mais na sala de imprensa. Volta e meia a gente ouve, não tem piada, mas tem assim, ó o seu piloto aí, ó, o que tá fazendo? Ó, aí o seu piloto. Eu me lembro quando o Felipe se acidentou, que as pessoas iam falar comigo, assim, tipo, ó, puta, sinto muito, como é que ele tá e tal, como se fosse alguém... Fosse da família. Da minha família, então a referência é essa. Assim, bem ou mal, você tá representando o teu país e o piloto tá lá também representando o teu país... diante de todo esse povo aí. Ô Maria, eu já queria aproveitar e emendar uma pergunta sobre isso, porque você acaba sendo a única representante do Brasil que faz aí a temporada completa, agora divide um pouco mais, mas por muito tempo fez sozinha a temporada completa. E óbvio, né, Holanda, Inglaterra, tem os seus... repórteres, jornalistas, mas são mais pessoas envolvidas. E você tá ali sozinha defendendo os interesses do Brasil, né, na Fórmula 1. Você sentiu, hoje é mais tranquilo em relação a uma grande responsabilidade, porque acaba que você é a personalidade brasileira do jornalismo da Fórmula 1. Fora, né, Inglaterra, tem várias televisões, enfim, e veículos que a gente tem várias opções. Eles, no caso, têm várias opções de jornalista, repórter, enfim. É uma gama mais aberta. E você é o Brasil na Fórmula 1 no jornalismo. Como é que você encara essa responsabilidade? Alguma vez pesou muito? Teve algum momento que você falou, olha, eu não consigo mais fazer isso sozinha, ou eu não consigo mais fazer isso, ou você sempre teve muito discernimento para lidar com isso? Eu, na verdade, quando eu cheguei, já tinham brasileiros, né? Tinha mulher, tinha a Tati Cunha e tal. Hoje em dia tem a Juliane Serrazoli, tem alguns outros repórteres. Na verdade, no dia a dia, só a gente mesmo, assim, né? E eu, como você disse há muito tempo, eu acho que pelo fato de estar em televisão, é uma coisa que deixa você mais em evidência e você acaba realmente acarretando, você tem o peso da imagem, né? Aquilo... Se por um lado facilita, às vezes, para você conseguir alguma entrevista, alguma coisa, por outro lado também tem esse peso de você... Tudo que você faz muito mais onda, né? Então faz onda para o bem e faz onda para o mal. Eu vou te dizer que eu só sinto essa responsabilidade quando eu chego aqui, assim, o peso dela. Uhum. Normalmente eu não sinto esse peso, eu tô assim, o meu peso já é a minha exigência de fazer o trabalho correto, que é bem alta, assim. Nunca tá, eu tô sempre, tem que melhorar, não tá bom, eu tenho que, sabe, fiz uma entrevista e falo, putz, você podia ter ido mais por aqui, mais por ali. A gente vai melhorando, acho que toda profissão, você vai tentando melhorar, porque senão você morre, né, se você não tá com vontade de fazer melhor. O peso eu sinto aqui, porque lá ninguém... Às vezes as pessoas vêm me perguntar, o que você acha? Você acha que a gente pode, às vezes, alguma equipe... ou a Fórmula 1, sabe, conversa, o que você acha? Você acha que o que você acha? A gente apresenta mais assim ou mais assado? Você acha que isso vai fazer sucesso no Brasil? Não vai? Acho legal isso. Às vezes, não é sempre, mas acontece, né? Teve agora, quando o Hamilton foi fazer essa volta com a McLaren do Senna, a Fórmula 1 pediu para que eu fosse a pessoa que fosse entrevistá-lo, né? Eles têm os repórteres deles e tal, e eu fiquei super contente, honrada.
Mas fora isso, eu sinto esse peso quando eu chego no Brasil, que eu fico super, assim, surpresa com a Receptividade. onda, com a receptividade, como as pessoas sabem, conhecem meu trabalho, sabem bem quem eu sou. Eu recebo muita coisa via Instagram, que eu gosto muito de trocar. Então, eu fico ali, eu sinto, assim, que eu tenho a responsabilidade de dar as notícias corretas, enfim, às vezes estimulo uma pessoa ou outra a fazer alguma coisa, entrar no jornalismo, sei lá. Mas eu me sinto bem, porque eu sei que eu sou uma pessoa séria e eu tento fazer da melhor forma possível. Às vezes assusta, porque você imagina que se você dá um tropeção que todo mundo dá o tempo inteiro, esse tropeção tá na câmera, e aí isso tudo pode se voltar contra mim, enfim. Mas eu tenho muito claro na minha cabeça qual que é a minha obrigação e quais que são as minhas possibilidades. Eu sou um ser humano, quais que são as minhas possibilidades, né? Então, se acontece de errar, de não ver, de alguma coisa assim, amanhã é outro dia e amanhã a gente vai tentar acertar, e isso é uma realidade para mim, para você, para quem está assistindo a gente, para qualquer pessoa. Então, foi-se o tempo de quando eu comecei que eu achava que eu tinha que estar o tempo inteiro certo em tudo. Não tô. Tanto é que eu sou descabelado no ar, tanto é que eu tropeço, tanto é que eu tenho excesso de riso, tudo. É isso, ser humano é isso. Agora, apesar disso, a minha função é ser repórter. E talvez também seja por essas espontaneidades que aproxima tanto das pessoas, né? Porque a gente vê repórter na televisão tão engomadinho ali, às vezes, né? Não é o público que tá assistindo. Exato. E a gente lá sentado no sofá. Né? É isso. Então, acho que é por isso que tem tanta conectividade, tanta conexão, assim, com as pessoas. É uma questão de identificação, né? Se você aparece por estar ali na correria descabelada, fala assim, olha só, tá descabelada. E a pessoa que tá assistindo também lida com esse problema em alguns momentos. Exato. Putz, é gente como a gente. Exato. Então, Mariana Becker é gente como a gente. Então, é isso. Agora, falando um pouquinho, a gente vai voltar a essas questões mais de bastidores daqui a pouco, eu prometo, até porque você já se passou por um assunto aí também que depois que a poeira baixou, acho que talvez vale dar o seu depoimento, que como foi nesses últimos meses, mas vamos voltar para a pista falando do Gabriel Bortoleto, que a gente citou aqui no início. Para você, foi uma boa escolha dele, né? A gente sabe como está o carro da Sauber e como vai ser esse carro da Sauber ano que vem, né? E esse desvínculo com a McLaren para poder correr. O que você achou da decisão dele, né? Como é que você visualiza o que pode ser no 2025 do brasileiro? Eu acho que ele fez a decisão acertada, porque no momento em que você tem a chance de entrar na Fórmula 1 e você não tem mais muitas escolhas, que é o que estava acontecendo, você viu o próprio Carlos Sainz, que foi demorando muito e, enfim, a Williams é uma promessa, sim, mas não é um passo não é um passo difícil. Você sai da Ferrari, você vai para a Williams neste momento, né? Então eu acho que ele aproveitou e os empresários dele aproveitaram bem uma oportunidade de entrar na vaga que tinha, e tem que entrar. Se o carro vai ser competitivo ou não, a expectativa agora é que não seja, mas ele pode ser. Porque, tudo bem, não é, o ano que vem não vai começar do zero, começa em 26, mas já muita coisa pode mudar para o ano que vem, né? A gente viu esse ano, mesmo a própria Sauber, você viu a Haas, né? Que não sei se a gente conversasse sobre a Haas lá atrás, você ia dizer, vai ficar ali de novo, né? Se arrastando, a gente como repórter. Exato. Eu tenho o Fred Sabino, que é o rei disso, assim, ele fala essas coisas no meu ouvido. E eu tenho que manter a seriedade. Então, eu acho que você está num momento da Fórmula 1 que as coisas podem mudar. Eu acho que ele fez a decisão certa e eu espero que a equipe se estruture da melhor forma para que ela possa evoluir de maneira segura, mais do que rápida, segura. Não daquele jeito que começa a tomar um rumo, aí você acha que vai funcionar e aí vai... Tipo a Aston Martin, né? Pois é. Que também é uma outra que ninguém imaginava que fosse chegar ao ponto que chegou nessa época, nessa fase, né? E aí ele tem, eu acho que um ambiente frutífero, Sim. ali, porque ele tem
O Hülkenberg é um cara legal para ser companheiro de equipe, eu acho. É um cara que tem muita experiência. Ele não vai ficar se metendo com o Gabriel, não vai ficar fazendo jogo ali. Quer dizer, o Gabriel vai ter uma certa paz de espírito nesse aspecto. A equipe está se estruturando, está, sabe, começando a se montar. Então, eu acho que ele tomou, sim, a atitude certa. Eu sei o que eu posso esperar dele como piloto, né, até agora. Que é um cara focado, ele é rápido e ele é um cara que... Eu falei isso bastante, ele é um cara maduro já, assim, no sentido... Eu não sei como que ele vai lidar com a pressão da Fórmula 1, que é muito diferente da pressão da Fórmula 2. Mas ele é... Na pista, você vê, vocês acompanharam a Fórmula 2. Momentos em que ele podia ir para cima, que ele foi pensando no campeonato. Ele foi segurando até o momento certo, naquela curva, pum, deu, se meteu e foi. Sabe? Então, ele tem a tranquilidade de saber o momento certo do ataque, ele não é um cara medroso, então eu acho que ele tem grandes qualidades para evoluir junto, sabe? Eu sou super positiva em relação a ele. Agora vamos ver como é que vai ser no ambiente da Fórmula 1, que não é mole não, né? E dos rookies, né? Porque o ano que vem a gente vai estar cheio de rookie. Coisa linda, né? Eu tô adorando isso. Então, eu vou emendar 2 perguntas. A primeira é, você acha que qual deles, com todos, né, aí os devidos cuidados, porque vai ter um na Mercedes, vai ter um na Alpine, o Gabriel na Sauber, quem você acha que tá mais pronto e mais preparado e que vai se sair melhor? E segundo, como é que você encara a chegada desses rookies pro seu trabalho? De entrevistar, de fazer exclusivas, você acha que é mais tranquilo trabalhar com essa molecada aí tão nova? Vai ser mais divertido? Eu acho uma delícia trabalhar com esses guris, porque eles ainda não passaram por todos os momentos difíceis que os pilotos que já estão aí há mais tempo passaram. A maior parte deles não está toda treinadinha para responder São mais espontâneos, são um pouquinho mais espontâneos. Às vezes são um pouco mais presos, mas você consegue, com o tempo, numa entrevista um pouquinho mais longa, fazer o guri se soltar e falar mais, ficar mais tranquilo. Não é para ele se entregar e falar uma coisa ruim, não. É para ele poder mostrar um pouco mais da personalidade dele, né? Então é muito legal. Por exemplo, a apresentação do Kimi Antonelli foi super engraçado, porque eu acho que eu estava sentada na frente. Não sei, eu conseguia ver ele bem de frente, assim. E eu fui uma das primeiras a perguntar. Quando eu perguntei, não foi nenhuma pergunta muito difícil, foi uma pergunta assim... Até porque ele estava super protegido ali pelo Toto e pelo George Russell. Ele ficou roxo na hora de perguntar. Eu vi a cor dele mudar. Então, eles ainda ficam com vergonha, quer dizer, né? Ainda... É um bicho estranho. Ainda é tudo muito novo. Eles ainda vão passar por apertos, eles ainda vão ser apertados pelos jornalistas, pelo próprio chefe de equipe, eles ainda vão passar por momentos difíceis, assim, né? Então você vê... Como eu tô aí há mais tempo, eu tenho um prazer imenso de ver esses guris chegando, porque eu vou vendo como é que eles vão evoluindo, né? Como é que eles vão se transformando, como é que eles vão se transformando dentro da pista, como é que eles vão se transformando fora. Alguns... Tem uma transformação que dá pena, porque você fala, pô, era um cara tão legal e não conseguiu manter essa coisa. Acho que a gente ia perguntar a mesma coisa. Não vou dizer, mas é só você pensar numa pessoa que começa a vida profissional dela e de repente vira super famosa e ao mesmo tempo com a fama e a grana e as coisas boas, vem muita crítica, e aí a pessoa se transforma um pouco, né? Então você vê isso, eu como repórter, né, eu não tô ali... Ele não é meu amigão, né? Sim. Eu tô ali para contar histórias. Então eu vejo o cara se transformar assim, ou então eu vejo o cara conseguir manter a linha dele, ou ele achar um caminho, né? Eles todos passaram por isso, né? Alguns junto comigo, como o Hamilton, que a gente começou no mesmo grande prêmio, praticamente. Não no mesmo grande prêmio, mas no mesmo ano. Então passou por várias fases, assim como eu. Mas é muito gostoso de você ver e me dá um prazer imenso ver esses guris, principalmente dessa geração, chegando e pisando fundo para valer e sabendo se decidir, não fazendo assim aquela mega burrada na pista que você fala, puta, não adianta, que não tá preparado ainda. Eu quero ver os caras lá. Então, olha aí o Oli. Pô, pontuou na Ferrari. O Oli Berman, para quem não sabe. Pontuou na Ferrari, pontuou na Haas, tudo bem, bateu depois, mas, pô, é lindo. Você vê o próprio, sabe, Colapinto e
Kimi bateu, mas também, enfim, ainda é muito cedo para você apostar. Você me perguntou em quem. É como se eu fechasse os olhos e dissesse esse, sabe? Liam Lawson, impressionante. De novo, esses caras podem começar o ano de um jeito e no meio, quando começar a porca torcer o rabo, o bicho pegar, o cara muda. Então é um prazer ver isso acontecer. E agora eu vou mudar, vamos mudar de piloto, porque também o fim de semana em Interlagos e esse campeonato em si, ele tem colocado esse cara como o personagem principal, haja visto, deve conquistar mais um título, que foi o Max Verstappen. Diante daquilo que você viu em Interlagos, foi uma declaração, não uma declaração de independência, falar assim, todo mundo que estava duvidando, tá aí o que eu faço, né? Você encara isso, até mesmo a sequência de voltas rápidas, que ele não parava de fazer a volta rápida 17 vezes, nunca vi isso. Você acha que ele encarou a situação para mostrar que ele é o cara e, de certa forma, até com uma raiva? Eu acho que ele estava mordido, né, com essa história toda, né? Porque ele viu... Você para de ter aquela tranquilidade que ele teve no ano passado. Ele começa, né, o ano foram um dos primeiros 5, ele ganhou 4, foi isso? E aí depois o Lando começa a chegar, os caras são parceirões, tarará, e aí a coisa começa a se estranhar, e aí começa o diz que me diz, que um problema dentro da Red Bull, e aí sai esse, sai aquele, ele exige, o carro não funciona do jeito que ele quer, ele exige inclusive seriedade da equipe, quando ele sai, e ele diz que está na hora das pessoas acordarem, né? E eu até perguntei para ele, eu falei, era para quem esse recado? Por que você falou as pessoas não estão acordando? O que tá, sabe? Então, quer dizer, ele estava nitidamente insatisfeito, desconfortável na posição dele e, obviamente, começou a ser questionado, não na sua capacidade de pilotagem, mas tô achando que não vai levar. Já estão ali entregando o campeonato de construtores que estava na mão, né? E aí ele começa a ser pressionado também pela FIA, no momento em que a FIA põe ele de castigo porque ele falou um palavrão. Ele é pressionado pela FIA numa coisa que é bem, assim, é uma coisa, eu acho assim, muito pouco importante num momento como esse. Então ele já sente que a federação não está ali do lado dele e sim, o questionamento da legalidade do carro não, isso é uma coisa que acontece sempre, mas e aí ele começa a ser questionado pelos pares dele na forma de fazer a curva, de jogar o carro para fora. Então ele começa a ser questionado por tudo quanto é lado. E a imprensa inglesa em cima dele sem dó nem piedade. Tanto é que chegou aqui, ele falou, cadê a imprensa inglesa? Você acha que ele teve razão de fazer aquele... É uma brincadeira, mas com fundinho de verdade? Não, eu não estive presente em todas as coletivas para poder te dizer, mas eu sei que a imprensa inglesa pega pesado com ele. É imperdoável, assim. O próprio Adrian Newey disse, né? A imprensa inglesa foi bias, tratou o Max de uma forma que não era a forma real, né? Tratou ele como um vilão que ele não é, e eu também não acho que seja, né? Então, aí você vê uma animosidade com quem teoricamente é dono, não é dono do parquinho, mas no esporte inglês, com a majoritária, onde só se fala inglês. A Ferrari é a única equipe que tem só mecânicos italianos, só. Os ingleses estão por tudo, todo mundo só fala inglês, tudo inglês ali. Então ele se sente acuado. Quando ele sente que ele consegue, que o carro está andando, que ele vai conseguir, ele vai... E eu acho que, obviamente, você vai ficando cada vez mais imbuído de poder. A cada ultrapassagem que você faz, você começa a sentir que você tá com o carro na mão, eu sou bom. E aí, quando ele vai dando... Ele dá uma volta rápida atrás da outra daquele jeito, é óbvio que é um recado. Para mim, Eu seria muito... Eu tô aqui na minha cabeça. De repente, para ele, vai dizer, não, Mariana, não foi recado nenhum. Mas para mim, foi um recado. Diz, olha só, amizade. Necessidade, né? Eu continuo sendo cara. Eu sou o cara. Eu não parei, não desaprendi a dirigir e o jogo está na mesa ainda.
sabe? Então, eu achei, assim, para nós, jornalistas, é uma delícia, você vê, porque a história começa a acontecer, você vai ficando, eu fico, pelo menos, mesmo com todos esses anos, assim, várias vezes durante a prova, eu vi, assim, com a mão na cabeça. Sabe, quando você vai ficando, eu vou ficando entusiasmadíssima. Então, eu gosto de ver essas coisas acontecerem. Eu não estou torcendo por ninguém, eu não estou torcendo por ele, não estou torcendo pelo Lando, eu estou torcendo para a história acontecer na minha frente. E isso... O que eu vejo é um cara dizendo, se eu levar o título, é um título legítimo, eu não estou levando sem querer. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o melhor. Agora vamos ver como é que o Lando vai reagir. Mas é um puta desafio, né? Desculpa, é um desafio, né? É chegar e dizer, olha só, então, o jogo está na mesa ainda. E você viu a transformação dele, assim, tudo bem, é um cara que você está desde o início da carreira dele observando, viu essa transformação que você falou agora há pouco, mas eu acho que 2024 merece um capítulo especial, porque ele começa de um jeito para ele, né, e ele começa de um jeito e vai se desenrolando de uma maneira inesperada para todo mundo. Né? Esse você viu realmente uma transformação designada para 2024? Como é que ele começou o ano e como você viu ele em Interlagos? Em termos de espírito, de áurea, do jeito que ele estava ali, do olhar, quando você bate o olho nele para uma entrevista? Sim. O que eu posso te dizer assim, eu acho que o Max, ele vem de uma evolução pessoal muito grande. E eu não acho que esse ano tenha sido um ano que ele mudou pessoalmente, evoluiu. Ele evoluiu ao longo dos anos para se tornar um cara mais calmo, mais frio, mais que se envolve menos em briga, em discussão, em polêmicas, enfim. Essa evolução eu vi, franca. Ele era totalmente diferente antes. O que ele mostrou aqui é exatamente o que ele é. Ele é um cara que consegue ser frio o suficiente para pilotar daquele jeito que ele pilota, mas ele ainda está brabo e ele vai responder. Ele não vai deixar barato. Ele não é que ele se mudou e aí ele virou um cara zen que, não, isso aí não me afeta mais. Não afeta e eu tô muito, desculpa, eu tô muito e eu vou responder. Tanto é que você vê a cara dele. Sim. Né? Não dá para se você não ver. Eu ainda tô perto ali, eu vejo os poros dele, eu vejo... Então, esse ano foi um ano que ele começou... E aí, de novo, não é a evolução dele pessoal, é a gangorra, né? É a montanha-russa. Ele começou super calmo, super numa boa. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista longa com ele na Áustria, antes da corrida. Ele estava aí, conversou sobre ter filhos, sobre isso, sobre aquilo. Eu me lembro que eu falei, qual é a pior parte da Fórmula 1? Ele falou, esse compromisso com mídia. Eu falei, pô, obrigada. E ele, não, esse aqui tá bom. Mas ele estava a esse ponto de você poder brincar e tal. A entrevista aqui no Brasil foi boa, ele me deu uma entrevista direito, tudo, não estava, sabe, monossilábico nem nada, isso mostra maturidade. Mas ele é o Max, ele tá aí, ficou brabo mesmo e vai falar. E não à toa, antes mesmo do GP, ele falou as respostas dele, 3 vezes campeão mundial, ponto. Não, e falou, pô, eu acho, agora eu não posso falar, então não falo, sabe? Na coletiva fala pouco, acho isso uma bobagem, ou na classificação ele ficou brabo, enfim, ele fala, ele não mudou. O que acontece é que ele agora ficou mais nervoso, se sentiu ameaçado, e aí aquela paz toda vai pro cacete, né? E do outro lado, Mari, o Norris, como é que você pode... descrever essa gangorra, porque pro lado dele também foi uma gangorra, né? Ele chega a ver que realmente ele tem que bater de frente com o Verstappen, ele corre o risco, né? Ele pode ser campeão, e aí entra todas aquelas confusões com o Piastri por conta de ordem de equipe, o momento conturbado. Exato. Como é que foi ver essas fases do Norris, por enquanto? Eu acho que o Norris, até por uma questão de tempo na Fórmula 1, ele ainda está mudando, ele ainda está evoluindo. Ele não é um Norris que eu reconheço sempre, sabe? Ele reage de formas que eu fico surpresa às vezes, sabe? Ou de estar de mau humor, ou de repente estar super aberto, ou, né? Ele ainda está achando o caminho dele,
Aí ele tá pela primeira vez disputando um título mundial. E ele tá disputando um título mundial, tendo dentro de casa um cara que pode tomar a posição deles no próximo ano. A qualquer momento. Não é que ele tá tranquilão, né? Então ele tá... Eu tô vendo como é que ele tá enfrentando isso, assim. E ele tem sido uma gangorra. Ele tem sido lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. E eu até falei para ele na entrevista com ele, eu falei, se você... Eu li, porque eu não estava num grande prêmio quando isso aconteceu, quer dizer, logo depois, a imprensa inglesa te criticar pelo fato de você falar muito dos seus defeitos, que quando você, putz, aí eu errei, eu fiz errado, eu não sei o que está acontecendo, e você falar quando está triste, quando está isso, quando está aquilo. E para mim, como brasileira, eu acho muito esquisito a imprensa criticar isso, porque para a gente, para o brasileiro de uma maneira geral, é natural que você fale. Quando você está muito bravo, quando você está muito contente, quando deu tudo errado. Quando é a nossa natureza. O que não é muito natural para a gente é ser mais contido, você esconder os seus sentimentos. Eu estou falando aí de não estou criticando, eu estou achando... tem um colide aí culturalmente as expectativas, né? E ao mesmo tempo eu li que você disse, olha, para mim funciona bem assim. Eu, quando tô mal, eu me ponho para baixo para valer, porque eu sei que eu vou reagir melhor assim, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei, né, a gente tá falando sobre essa coisa de achar, através de terapia, ou seja lá do que for, achar o que funciona bem para você, né? Então eu acho que ele tá ainda tá tentando se achar qual que é o melhor jeito dele, né? Então as pessoas às vezes me dizem, porque ele fez aquela vez ele me defendeu, né, e tal... E dizem, pô, vocês são amigos. Eu não sou amiga dele, eu me relaciono bem, mas eu nunca sei, esse ano principalmente, como que ele vai estar no microfone. É engraçado, né? Porque é algo que quem tá de fora e quem talvez os espectadores e quem não vive o jornalismo acha que porque você tá ali ano após ano, eles tiverem aí 24 fins de semana por ano, que vocês se tornam amigos. E não é bem assim. A gente tem que manter uma certa distância, né? Principalmente você, porque ele é o seu objeto de trabalho, exato, querendo ou não. Então você precisa ter uma certa distância, né? A gente não, assim, ninguém frequenta a casa um do outro, nem liga e tal. Acontece às vezes de estar no mesmo lugar. Tá no aniversário de alguém, a pessoa tá lá. Ou você tá, como a gente mora no mesmo lugar, você pode estar no mesmo lugar e aí se cumprimenta, ou então pega um voo junto, aí conversa e tal, mas a gente não se telefona, entendeu? E o fato de ter, assim, deles de me verem sempre, a coisa boa é que como eles me veem sempre ali, e eu tô sempre falando com eles, e sempre falando com eles, e sempre falando com eles, você acaba tendo um pouco mais de proximidade. Sim. Né? E aí pelo tipo de pergunta e tal, e aí você vai fazendo essa ligação, mas demora. É isso que eu ia falar. Não é do dia pra noite, né? Porque demora. Tem que construir uma confiança. E normalmente europeu, por si só, é muito desconfiado, né? Acho que a Fórmula 1, independentemente europeu. Porque eles são 20 do mundo inteiro. Exatamente. E são 20... Aí tem tudo, ao mesmo tempo que tem muita grana, que tem muita mídia. É o tempo inteiro sendo visto, é o tempo inteiro as pessoas querendo muito deles e julgando o tempo inteiro. Obviamente, como eu falei no início da nossa conversa, o cara tropeça, quando você tropeça aí, todo mundo vê e todo mundo julga e todo mundo... Então os caras já vão ficando meio escolados, vão ficando meio desconfiados às vezes, sabe? É difícil. Agora você acha que o Norris... ele vai sair desse campeonato maior ou menor do que ele era lá em março? E para 2025 com o Oscar Piastri, que me parece que é um daqueles que pode dar um bote ali a qualquer momento. E eu queria só fazer um adendo. Ele é realmente tão frio assim, daquele jeito, tipo, zero expressões, zero emoções mesmo? Muito centrado. Eu acho que o Lando... Pior não tem como sair depois de você viver um campeonato. Você vai sair mais maduro, a menos que você tenha algum bloqueio mental. Não tem como você viver tudo que você está vivendo na disputa de um título mundial e sair pior. Você vai ter que sair melhor, mais forte. Se ele vai sair um piloto mais capaz, é que eu não sei. Não tem como saber isso, assim. Ele mentalmente vai sair mais forte. Mais capaz, eu não sei. Eu acho que sim, porque o cara vai aprendendo, né?
Ele dá de cara com a falha dele ali, ele vai ter que encarar aquilo, ele vai ter que melhorar. Agora, o Oscar é sem dúvida uma pedra no sapato monstruosa ali. Os dois vão ter que disputar o ano que vem e a McLaren vai ter que saber como vai lidar com ambos e também com a pressão inglesa de que o Lando tem que ter a prioridade. Isso aconteceu muito até eles decidirem, né? Eu ouvi e li muita coisa, vários podcasts e as pessoas completamente divididas, umas pessoas dizendo que era óbvio que a McLaren já tinha que ter escolhido há muito tempo e outros dizendo que não, que absolutamente, que o Lando ainda não tinha demonstrado que podia ser o titular. Quer dizer, isso aí promete, assim, proxicena bem, assim, sabe? E o Oscar, ele é um cara, não é que ele é frio, eu acho que como todo mundo, ele tem lá, as emoções dele estão em uma camada, eu acho que bem mais profunda, sabe? E isso é uma coisa que me impressiona muito, porque muitos campeões que eu conheço têm esse perfil, que se emocionam muito pouco. Sai pouco dele, assim, essa emoção, assim, até sair, vamos dizer assim, transbordar, tá lá dentro. Então a impressão que eu tenho é que o cara consegue manter uma certa clareza por mais tempo. Eu posso estar errada, talvez o cara que seja muito contido, aí é que ele não consegue mesmo, que fica uma bagunça dentro da cabeça e do coração, mas eu tenho essa impressão dele, assim, que ele é tipo Torben Grael. O Schumacher eu não cobri muito, então, para poder dizer para vocês, assim, eu falei poucas vezes com ele, eu falei com ele quando ele estava na Mercedes e algumas vezes no Grande Prêmio Brasil aqui. Mas tem um tipo, assim, que você reconhece de atleta que tem uma certa frieza e ele tem isso, assim, ele tem a frieza e ele tem o resultado. E aí, mesmo quando ele está muito feliz, ele não está Bjorn Borg, Iceborg, mesmo que ele é uma véia. Mas quando ele está muito feliz, ele não mostra muito. Quando ele está muito triste, ele não mostra muito. A entrevista exclusiva que eu fiz com ele foi sobre isso. E talvez ele também pague um pouco, não é pague, não é a palavra certa, mas faça muita comparação, porque o conterrâneo dele era extremamente extrovertido, né, o Daniel Ricciardo. Então tinha as duas balanças ali de diferença gritante. Isso, né? mas eu vou te dizer, tem os dois extremos, mas eu acho que você não dá para esperar tudo das mesmas nacionalidades, assim como, sabe, eu ou qualquer um, você e tal. Eu me lembro, há 500 mil anos, quando eu comecei na Fórmula 1, eu entrevistei o Heikki Kovalainen e eu disse para ele, né, para quem está chegando aí agora, né, um finlandês que, né, ele pilotou na Renault, pilotou na McLaren e tal, e eu disse para ele, eu falei, mas você é tão aberto, tão solto e tal, tão diferente do Kimi. Você era o Kimi, né? E eu falei, você não parece um finlandês. E ele disse, não, quem não parece finlandês é o Kimi. Os outros finlandeses é que são assim. Muito bom. Belíssima resposta essa. Agora, independentemente de qualquer coisa, numa briga eventual, mesmo o Lando evoluindo um pouco, e também o Oscar Piastri também, é mais um ano para ele também. Precisa evoluir. Também precisa evoluir, né? Nas últimas corridas também, até a questão de pilotar. Mas como que você imagina 2025 a McLaren ainda tendo um carro melhor ou junto ali da Ferrari e a Red Bull talvez um degrau abaixo? Como que você imagina essa briga com os dois, ou um dos dois aí podendo se tornar campeão do mundo no final do ano? Eu acho que vai ser muito legal, porque eu acho que a McLaren segue em evolução. Acho que no momento que você tem um carro que já está nascendo direitinho, você está conseguindo... Não é que você vai para um extremo acerta e você tem que ir para outro extremo acertar. Você está com um carro que você está fazendo o ajuste fino. É o ajuste fino. E de ajuste fino em ajuste fino ele vai melhorando. Não é que você troca totalmente o conceito do carro, né? As pessoas falam muito a filosofia do carro. Não é que você muda o conceito do carro. O conceito do carro já está certo. Já está tudo ok. Então, ali só tende a melhorar aquele negócio ali. Eu acho que talvez se você... Não sei se eu tô certo. Tá ótimo. Talvez se você ainda pudesse botar assim um pontinho ali de preocupação, eu acho que o André Stella, ele tem que
conseguir, eu acho que ele gerenciou regiamente essa equipe desde que ele entrou. Ele modificou a equipe inteira. Isso é uma coisa, gente, assim, é um troço monstruoso, porque você tem que modificar uma estrutura, até de comunicação, sabe? Quem que fala com quem? Você tem o André Stella que recebe informação, você tem um estrategista que recebe informação do corpo estratégico que está na fábrica, que está recebendo os dados que estão vindo do carro e que estão sendo avaliados pelo cara que avalia dados, e aí você tem o engenheiro de fluidos, aí você é muita coisa. Quem fala com quem e quando? Isso é uma ciência na Fórmula 1, assim, e muito complicada. Inclusive, o Rico Penteado, não sei se você chegou a conhecer. Claro, super rico. Ele destaca isso da McLaren, que a chegada do André Stella conseguiu fazer com que a McLaren se comunicasse então nós estamos falando da mesma coisa. Exatamente, de uma forma extremamente eficiente. Junta. Exatamente, eles são muito conectados, e ele conta que o André Stella, ele chegou a demitir um funcionário da McLaren que era, tipo, o cara da área dele, mas ele não sabia se comunicar com os outros funcionários. Então, ele tomou a decisão de colocar alguém menos experiente, mas que sabia comunicar. E ele trouxe que para 2024 foi um dos maiores acertos da McLaren. Foi essencial. E eu acho que também de certa forma, o que o Fred Vasseur começou a fazer na Ferrari. Ele começou a reestruturar tudo e principalmente a comunicação. Dá para todo mundo falar tudo, para falar entra, sai, entra, sai, entra, sai. Né? Entra no box. Italiana. É muito, né? É prolífico, mas enfim, prolífica. Então eu acho que a McLaren só tende a melhorar. Talvez o que pode complicar ali é a escolha de para quem vai dar essa prioridade e em qual momento. Porque a gente não pode esquecer que, ok, então tá, você prioriza um cara, beleza, o outro cara é bom demais. E ele pode ficar insatisfeito e querer sair. Ou ele pode, talvez, não jogar tanto assim com a equipe. Você precisa dos dois, né? O cara tem um problema delicioso para ter. É um problema que todo mundo gostaria de ter. Tem mais uma coisa de pista, Isa, pra perguntar? Eu só tenho uma curiosidade, que é pista e bastidores, assim. Quando uma equipe, por exemplo, tá passando por um momento completamente, assim, absurdo de ruim, enfim, uma temporada terrível, é palpável? Dá pra sentir a energia ruim ali andando? Enfim, as pessoas com a cara extremamente, né, pra baixo, fechadas, chefe de equipe. Como é que você também tem o tato para conseguir, né, arrancar alguma coisa dali, enfim, conseguir conversar, entrevistar? Tem que ter um jogo de cintura, né? Muito. Porque se a gente se conhece, por exemplo, o piloto e eu, quando o cara... Bom, vamos botar de lado as situações em que a gente só pode fazer 2 perguntas. Daí, então, você já é horrível, porque daí tem perguntas que você tem que fazer. Então, você não pode dar uma... Não é uma esquentada, mas assim, fazer o cara entender que você não tá fazendo uma pergunta... Pra ferrar ele. Ou pra ferrar, uma pergunta muito óbvia, ou muito boba, ou você tem que ter uma técnica aí, né? Quando a gente já se conhece, tipo Bottas, ou na época, um tempo atrás, o Hülkenberg, né, que tava num momento difícil, o cara chega, a gente se olha e tipo, não... que mais que eu vou falar de novo? O que eu vou perguntar de novo pro Bottas ou pro Joe? É difícil, de né? novo. E eles vão, coitados, ter que me responder de novo. É a mesma coisa. A gente não pode esquecer, não é assim, agora deu errado. São 23 grandes prêmios entrevistando quinta, sexta, sábado e domingo. E o carro lá atrás, com o mesmo problema de sempre. Que às vezes melhora um pouquinho, piora um pouquinho. Chega uma hora que você fala... Você já perguntou tudo, você já perguntou qual foi o problema, como é que tentou a solução, não deu, se ele está frustrado, se ele não está frustrado, qual é a maneira de encarar a corrida, ou a classificação sabendo que você não tem um carro bom, como é que você pode se defender, o que você pode esperar. Tudo você já perguntou. E tudo o coitado já respondeu. Não respondeu só para mim, ele respondeu para todos os repórteres do mundo inteiro, que coitados também tem que fazer as perguntas, que tem que defender o seu país. Né? Então, esse papo assim, o repórter faz sempre a mesma pergunta. Ok, às vezes sim. Só que
eu tenho que fazer essa pergunta porque eu tô falando para o Brasil. Sim. Se ele respondeu para o inglês, eu sinto muito, tem que responder para mim porque o Brasil quer saber. E eu vou defender isso. E a outra coisa, eu não posso ficar falando do carrinho vermelho ali se o problema está na tua unha ruída aqui. Posso até falar, mas eu vou perguntar por que você continua roendo a unha. Eu vou ter que falar, sabe? Então, é uma relação complicada. Mas respondendo a outra pergunta, você acaba lá pelas tantas, você não pergunta mais, porque não tem nenhuma novidade, ou você tenta uma coisa ou outra. As conversas que rendem em equipes que estão muito mal são as conversas fora do microfone. Porque aí o cara pode revelar um pouco mais. O mecânico não, porque o mecânico quase não fala, mas ele dá umas dicas. Eu já tive informações assim de mecânicos, né? Mas engenheiro, ele fala, olha, tem tal parte que não adianta, que não tem o que a gente faça. Ou você fala com o estrategista, fala, olha, vou tentar isso, mas na corrida passada eu tentei e já não funcionou. Então, nós vai trocar um cara, nós vamos tentar fazer tal coisa. Ali você consegue alguma coisa. Ou tá todo mundo mal, ninguém se aguenta mais, ou, sabe? Eu acho ainda que é mais palpável numa equipe, mais do que quando a equipe já tá ruim do princípio, é quando a equipe começa a cair. Sim. Quando a equipe começa a cair, você entra no motorhome, você já vê que tá todo mundo meio que se olhando para onde é que eu vou, o que vai acontecer, para onde que esse barco está indo, você sente assim que não está tudo tranquilo. Perfeito. Olha só, eu tenho que fazer essa pergunta, ainda mais agora que a coisa finalmente foi definida, está tudo certo, e a questão da Fórmula 1, dos direitos da Fórmula 1 continuando na Band em 2025. O que você gostaria de falar? Eu imagino que assim, você deve ter sido uma das mais atormentadas nesses últimos 2 meses sobre esse assunto. E provavelmente você tem uma visão muito peculiar disso tudo que está acontecendo, até porque também não estava aqui, estava trabalhando, viajando fora na sua casa na Europa. O que você gostaria, como é que foi esses últimos 2 meses sobre esse assunto e o que você gostaria de, sei lá, um desabafo, o que te incomodou nesses últimos 2 meses? Assim, obviamente que não foi uma situação fácil, porque é como né, você está velejando no mar de Almirante e de repente muda tudo, e não é que é um mar que você consegue caçar uma vela, baixar outra e deixa comigo que eu seguro. Não dependia mais de mim, né? Então, tudo que não depende da gente é complicado, né? E, obviamente, isso que você falou. Não era cobrança, mas um questionamento, uma aflição muito grande das pessoas, para onde é que vai, o que vai ser, se for para outro lugar, como que vai ser a cobertura, você vai, você não vai. E eu, de novo, não podendo responder, porque de fato não sabia o que ia acontecer com o meu futuro, né? Então, foi super incômodo, foi chato, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi bom para eu dar uma revisada na minha vida e no valor que eu dou ao que eu faço e no valor que eu dou ao fato de eu poder me reinventar. Então, eu vi esses 2 caminhos na minha frente, eu sendo obrigada a olhar de perto para eles. Não é aquela coisa assim, um dia se eu precisar, não, um dia tá ali, ó. Então, eu achei assim, não foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, mas foi bom. E assim, claro que dá uma comodidade, assim, uma certa comodidade de saber que o barco segue o mesmo, que sabe que a gente vai para o mesmo rumo e tal. E fiquei contente, porque acho que a gente fez um trabalho muito bom, assim. E eu falei numa entrevista, eu disse, olha, eu tenho um imenso prazer de fazer o que eu faço ainda, mesmo depois de tantos anos, porque a cada ano, para mim, tem mais histórias e, particularmente, esse ambiente, diferentemente de muitos outros que a gente cobre como jornalista, quanto mais tempo você tem ali, mais você consegue saber, mais você descobre, mais as coisas mudam. Tudo bem, se você cobre o Congresso Nacional, obviamente que você conhece há muito tempo, você conhece os caminhos ali, assim, né? Mas é que eu me divirto.
sabe? Dificilmente, eu normalmente faço o que eu chamo de livinha depois do Grande Prêmio, que assim, é antes de eu analisar qualquer dado, antes de eu, até com coisas que eu esqueço, assim. Eu acho que teve um Grande Prêmio, agora não me lembro qual foi, que terminou, que eu falei, meio chato. Todos eu disse, pô, foi demais esse Grande Prêmio. Eu me entusiasmo. Então, tô contente, assim, de que a coisa deve seguir por aí, assim, por esse mesmo rumo. E eu tô me cuidando na forma de falar, porque eu acho que isso foi tão questionado, assim, e as frases foram tiradas de contexto, interpretadas de formas tão variadas, que eu não queria fazer nenhuma injustiça, sabe? Nem com uma televisão, nem com a outra, e muito menos com o trabalho que a gente está fazendo. E era uma das peças que... Acho que é uma das raras unanimidades. Exatamente. No Brasil hoje tem poucas unanimidades. Eu acho que não é unanimidade. As pessoas não estavam nem aí, mas só se preocupavam na internet de Mariana Becker. Mariana Becker não foi, eu não vou ver. Não importa quem vai estar. Não foi, eu não vou ver. Não à toa teve homenagem, né? Foi super As legal. máscaras. Como é que você viu aquilo lá no grid? Todo mundo lá ali, né? Eu fiquei quando o Sérgio Maurício falou assim, não tem no mundo repórter que tem torcida. E eu começo a ficar meio sem graça, vou tá ficando certo. meio... E aí eu disse, não, tem sim, tem, Serginho. Eu tava no meio, eu disse, não tem, na Inglaterra tem, eu tentando ali. E aí ele disse, mas olha a torcida. Aí quando eu vi as máscaras, eu falei, gente... E eu fiquei assim, Você não sabia das máscaras? Não, eu não tinha ideia daquilo. Aquilo para mim, o grid, que é o momento mais tenso do meu fim de semana. Porque eu estudo tudo que aconteceu no fim de semana, eu penso na perspectiva de todas as histórias, as 20 histórias que estão no grid podem acontecer, o que aquela pista tem a oferecer, o que aquele tempo, o que aconteceu com o carro, como é que aquele cara vai largar. Então eu tenho uma quantidade imensa de informações dentro da cabeça que eu tenho que dar em certa ordem. E outra coisa, não é só eu recebo assim... do meu diretor, ele disse, Mariana, você vai fazer 3 entradas de 2 minutos a primeira, 3 minutos a segunda e 4 minutos a terceira. Então, eu tenho que pensar qual informação que eu vou dar, quais as informações que vão entrar em 2 minutos, qual que é mais interessante para quem está vendo, qual é a outra informação que vai dar em 3 minutos, qual é a outra que vou dar em 4 minutos e como que eu vou desenvolver e, ao mesmo tempo, o que eu estou vendo ali que está acontecendo. Eu tenho que ter uma atenção máxima. Quando ele começou a falar de máscara, eu assim, mas o que máscara? E eu não conseguia ver nada. Aí o Pedrinho, que é o meu produtor, me mostrou no celular dele. Eu falei, gente, o que é isso? Aí quando eu vi os guris no estúdio de máscara, eu tive um acesso de riso. Foi super legal, cara. Foi muito legal. Foi legal ver, assim, as pessoas aplaudindo, chamando. No fim de tudo, também ali de cima do terraço, ali onde o estúdio da Band está, quando eu apareci, teve um monte de gente aplaudindo, gritando. Eu fico muito contente, assim, ao mesmo tempo que eu fico um pouco assustada, porque é um troço que eu nunca vivi, é meio assustador, assim, você ter tanta gente te olhando, assim, né, esperando muito de você, como você me perguntou, né? Ao mesmo tempo eu fico contente porque, assim, o trabalho que eu estou fazendo está funcionando, ou seja, as pessoas estão curtindo ver Fórmula 1, sabe? Elas estão achando interessante, elas estão confiando em mim, né? Então... E eu acho que eu tento sempre isso, eu tento não só, obviamente, como profissional, passar a melhor informação que eu puder conseguir, mas de uma forma que o cara sinta à vontade comigo, que ele não, sabe, que ele possa chegar para mim quase como uma amiga, assim, vamos tomar um café aqui, eu não entendi por que eles trocaram o pneu. E eu poder explicar para o cara, ou eu mesmo poder dizer, eu também não entendi, não sei, peraí, vamos olhar aqui. Porque dessa forma a coisa entra mais na cabeça das pessoas, as pessoas se emocionam mais, ficam mais... gostam mais, ficam mais fiéis e ficam mais parceiras tuas também. Então eu fiquei esse momento foi muito, muito importante para mim, foi especial. E estava sendo programado desde outubro, hein? O quê? Essa homenagem. Jura? Juro. Eu sabia disso? Rapaz! Desde outubro. Olha, Foi tudo muito bem organizado. que legal, cara. Não participei, mas vi todos os bastidores. Que Tinha bacana. um grupo específico, as pessoas entraram, as pessoas Ai, colaboraram putz, para poder comprar as máscaras. E eu Foi muito legal. escrevi, para quem eu soube que estava, eu escrevi depois no Instagram, no pessoal ali, no direct.
escrevi, mandei mensagem, porque foi muito bacana as pessoas se movimentarem para fazer isso, para comprar máscara e tudo. Foi assim. Pô, 2024 da Mariana Becker vai ser... Eu falei dos top 3, top 5, mas talvez o principal ano da sua vida adulta? Por enquanto, sim, principalmente porque eu perdi a minha mãe. E aí a coisa muda, porque assim, você imagina, em janeiro eu me separo, em março eu perco a minha mãe, e aí no fim do ano eu não sei muito bem o que vai acontecer com a minha profissão que eu gosto tanto. Quer dizer, com a minha profissão eu tenho ela, mas assim, com o caminho aquele ali que eu estava traçado. Então foi um ano de revisão geral de coisas, sabe? Eu fiz assim, eu tô com as rédeas da minha vida na minha mão, já estava quando eu decidi me separar e para lidar com a morte da minha mãe, que é uma coisa que eu estou lidando até hoje. E para acontecer essas mudanças todas que aconteceram na minha vida profissional. Então, eu não sei se foi o ano mais importante da minha vida adulta, mas não é nem top 3, por enquanto é o top 1 mesmo. É o ano que mais está me modificando de maneira, assim, violenta no sentido de drástica, sabe? Muito drástico. Então, muda a tua visão de vida, muda... se dá uma revisada nas tuas prioridades, o que tá valendo mesmo, o que é essencial, o que não é. Não tive nenhuma surpresa nesse aspecto. Para mim, o meu essencial ainda segue o mesmo. Mas tem sido um ano, assim, tem sido um ano que tem exigido muito de mim, assim, para eu aparecer na frente das câmeras, alegre, de verdade, né? Porque eu, pelo menos, não consigo ser... Eu tinha um amigo que implicava muito comigo, ele dizia, Mariana, você é a coisa mais fácil do mundo de implicar, porque você é tão transparente, dá para ver absolutamente tudo, o que te incomoda, o que não te incomoda, que é muito fácil de implicar. Então, para eu estar na frente da câmera, contente, sabe, leve, alegre, atenta, apurando as coisas, sem ter cansaço mental, cansaço emocional, me exigiu uma capacidade de foco monstra esse ano. E que eu acho que, por enquanto, tá dando, tô entregando. Que legal. Tem alguma outra questão, Luísa, que você queira falar? Só uma coisinha. Mari, a gente vê que você repercute muito no Twitter, principalmente entre os mais jovens, pelas suas reações espontâneas. E eu queria só que você contasse um pouco de um caso muito específico, que é um vídeo que até hoje ele viraliza, que é quando o Toto passa por você e você fala, oi, Toto! É tipo o top 1 vídeos preferidos da muito internet. Engraçado. E foi tão espontâneo que, tipo, todo mundo fala, eu se visse o Toto assim, eu faria exatamente Caía dura. isso. Exatamente. A gente teve a oportunidade de entrevistá-lo uma vez e eu fiquei exatamente assim, tipo... Oi, Toto. E eu queria que você contasse um pouquinho daquele momento, né? Ele realmente ali te pegou de surpresa, foi um... Eu conheci ele já antes dele entrar na Fórmula 1. Então, ele já tinha feito comigo brincadeiras, mas não tinha aparecido no ar, de passar atrás, fazer, né, uma coisa na minha cabeça. E aí, depois, enfim... mas aí depois as coisas, né, o cara virou um super incrível, poderoso da Mercedes e tal, mas sempre foi super simpático, assim. E aí junto com essa história dele, porque antes ele andava lá pela Williams, né, e super apaixonado por corrida, tão apaixonado, casou com uma piloto, né, e com quem eu me dou, enfim... E aí, dessa vez foi engraçado, porque o que aconteceu? Ele virou um super poderoso da Mercedes e, ao mesmo tempo, um muso. Sim. Geral, assim, né? As mulheres todas... O Toto Wolff causa esse tipo de... Muso, total muso. E eu vejo isso, acho engraçado, assim, né? Então, não, eu acho ele realmente muito bonito. Não é meu muso, mas eu acho ele muito bonito. E aí, eu tava ali... falando e ele passa, não sei se ele faz alguma coisa na minha cabeça ou faz uma cosquinha, alguma coisa assim. Eu falei, passou o Toto. Aí eu dei uma brincada assim, mas eu dei uma, sabe, tipo, oi, Toto. Aí eu me desconcentrei, assim, porque depois ele seguiu rindo, olhando pra mim. E aí é a história, eu assumo o que tá acontecendo. Aí comecei a rir da minha reação mesmo. E aí brinquei e tal. Falei, agora eu já não me lembro mais o que é que a gente estava falando e tal.
Então, assim, na verdade é mais um tom, é uma brincadeira, assim, e dele também, né? Mas foi aquilo ali, exatamente, é o que eu sou, entendeu? O cara bateu em mim, achei engraçado, ele sorriu, eu falei, puta, que sorrisão, hein, sabe? Daí, é isso, não era nada sério, mas é aquilo ali de verdade. Eu ri, achei graça e aí me perdi ali na concentração, porque eu fiquei imaginando as meninas em casa, ou os caras, enfim, olhando e dizendo, nossa... Tipo, isso vai na cabeça, isso vai viralizar, tô ferrada. Eu nem pensei nisso, eu pensei as pessoas em casa pensando, putz, se o Toto passasse por mim assim, eu ia... né? Então meio que dei uma brincada ali, porque eu imaginei também que em casa as pessoas iam estar sentindo isso. Depois, mas eu tô tão acostumada, eu acabei entrando nessa plataforma que eu frequento muito pouco, na verdade, por causa dessa história de ter viralizado, porque quando eu comecei a fazer mais Fórmula 1, assim, a quantidade de micos que eu pagava era imensa. Então, volta e meia entrava. E eles falaram comigo, Mariana, e eu dizia, não quero entrar, não é o meu perfil isso aí, não quero entrar. E daí depois eu entrei, e obviamente é uma fonte boa de pegar, assim, uma fonte direta de informação de quem está postando ali, né? Até surgir algum concorrente, por enquanto é isso, né? Mas é aquela história do xixi, vou fazer xixi, já volto no ar, sei lá. Esses dias quase saiu de novo uma bobagem dessa, mas eu aprendi com xixi, porque agora eu quando falo no comunicador interno, eu digo, vou resolver um problema hidráulico. Problema hidráulico. Ótimo. E aí, então, se aparecer problema hidráulico e for pro ar, Mariana, eu disse, fulano, já, se vocês ouvirem um problema hidráulico que não tem nenhum sentido, é o seu. É isso. Então, anotem aí, fica... Mas é isso, daí eu já aprendi, mas esse termo quase saiu. Será que eu falo? A gente fica muito íntimo na equipe. Eu e o Jandy, a gente é praticamente irmão. E o Lucas também, que é filho do Jaime, que ocupa a posição dele de produtor quando o Jaime não vai. Esse ano foi bastante. E a gente, imagina, a gente passa o dia inteiro junto. Então, assim, tem desde acordei com o olho inchado, ou o outro tá de ressaca, ou não sei o quê, até soltou um pum na frente do outro. Quer dizer, não tem como, não tem jeito. E aí a gente estava testando e o Jandy tinha saído para ver alguma coisa, mas não foi no ar, mas graças a Deus, que eu só me dei conta depois que eu falei. E a gente estava falando com o estúdio, testando o áudio, no estúdio fica dizendo, mas e aí, Mariana, tá me ouvindo? E eu fico aqui, e aí, tá me ouvindo? Como é que tá o áudio? 1, 2, 3, teste. Cadê o Jandy? Eu falei, tá demorando, acho que ele foi fazer cocô. Só que eu tava com o microfone aberto, eu falei com o Lucas, isso, e o pessoal lá dentro da Band ouviu todo. Aí, como é que é? Eu falei, gente, putz, grila, desculpa, pessoal. Mas eles falam também tanta bobagem que vai. Eu só dei graças a Deus que aquilo não tá no ar. Você já pensou? Ia viralizar também. Pelo amor de Deus, né? É o tipo da coisa que o cara, coitado, em casa não precisa desse tipo de informação. Esse detalhe, né? Não, menos. Perfeito. O papo está muito bom, mas infelizmente temos tempo aqui e também já fica uma deixa para na próxima vez que Mariana Becker estiver aqui em São Paulo, a gente ir lá pescá-la, trazê-la aqui para uma parte 2, 3, né? Agora eu posso falar que é uma segunda parte pessoal, né? No presencial, não só online. Mas, Mariana, quero agradecer demais a sua vinda aqui, bater um papo com a gente e, como eu disse, as portas estão escancaradas aqui. Muito obrigada. Prazer, é sempre um prazer conversar com vocês e desculpa se eu falei demais, porque tem muita história. Imagina, tem bastante história, a gente quer também saber bastante dessas histórias. Isa, muito obrigado. E você também que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez. Eu vou reiterar aqui, olha só, você viu o papo que legal aqui, se você já fosse inscrito no canal e já tivesse colocado ativado as suas notificações. Obrigado, Luísa. Não teria perdido tempo, já teria assistido aqui assim que a gente colocou no ar. E também acompanhe o motorsport.com nas redes sociais, estamos nas principais delas e eu aguardo vocês no próximo programa, no próximo podcast. Um grande abraço e tchau, tchau.